Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu enfatizo a participação porque os que permanecem até o fim compartilham e enviam mensagens, seja mensagem de voz, seja mensagem escrita, ou formulando perguntas, ou acrescentando algum adeno, ou até formulando alguma crítica. Todas essas formas de participação fazem com que a plataforma divulgue mais o nosso canal e as nossas mensagens. Então, passemos ao estudo de hoje. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do pós-natal, do que vem depois do Natal. Porque há uma grande festa no dia, ou melhor, na véspera do Natal, mas já no dia o Natal não é tão lembrado. E nos dias seguintes, uma grande parte da população esquece o Natal como festa da cristandade. Esquece, portanto, o conteúdo advindo da cristandade para essa festa. No domingo anterior, nós havíamos iniciado esse estudo lembrando que o Natal é uma festa religiosa e festas religiosas têm o sentido de rito ou de liturgia. E os ritos e as liturgias podem ser encaradas como ritos, eles têm diferentes funções. Eles podem servir para afirmar alguma coisa. No caso das festas religiosas, para afirmar uma fé, ou para afirmar promessas contidas na doutrina. O cristianismo tem muitas promessas bíblicas. Ou podem servir para afirmar valores, princípios, tradições. Ou podem servir como uma forma de congregar pessoas, agregando pessoas. E também não é o caso dos ritos ou das festas religiosas, dos ritos de natureza religiosa, mas outros mitos, outros ritos, podem até servir para negar alguma coisa. Né? Nós lembrávamos no domingo passado que o carnaval é uma festa que tem alguns ritos de inversão ou de negação. Por exemplo, quando o homem se veste de mulher e outras coisas assim. Mas há um debate em torno do Natal, e nós lembrávamos que esse debate decorre de argumentos, muitos dos quais equivocados, que dizem a festa de Natal não é bíblica, nem é da tradição judaico-cristã, porque na Bíblia só tem dois aniversários, e todos dois de ímpios, né? Um de Herodes e outro de um faraó. E os dois estão associados a alguma situação trágica ou cruel. Né? No caso de Herodes, que está lá no Novo Testamento, ele é registrado na descrição da festa do aniversário de Herodes, quando termina havendo uma degola de João Batista, a pedido de uma moça que dançou para o rei. Né? E no caso isso está lá em Marcos 6, de 21 a 28. Né? Capítulo 6, versículos de 21 a 28. O outro aniversário, também de um gentio, ímpio, é de um faraó, e também termina havendo a execução de um dos servos do faraó. É aquele episódio que está lá em Gênesis 40, de 20 a 22, porque José havia sonhado, ou havia interpretado o sonho de dois servos do faraó que estavam presos junto com eles, e um sonho anunciava que o servo seria transformado em alguém promovido na corte do faraó, e o outro seria executado. E no dia do aniversário do faraó, o outro servo realmente é executado. Então, há essa crítica com relação a aceitarmos no cristianismo um aniversário. E qual seria o problema? E por que a Bíblia não tem aniversário? Porque, sendo o aniversário uma maneira de festejar uma pessoa, isso pode representar algum antropocentrismo. Antropos remete à pessoa, gente, humana. Né? E cêntrico, por quê? Porque seria a pessoa o centro das atenções, o centro dos valores. Então, o aniversário de fulano é uma homenagem, é como que fosse um culto àquela pessoa.
e tira o centro da tradição judaico-cristã, que é Cristo, que é Deus, e não alguma pessoa humana. Mas não estamos aqui chancelando esse argumento, porque você pode homenagear alguém sem estar cultuando, né? Outra resistência que alguns opõem é o fato de que seria um sincretismo entre o cristianismo e cultos pagãos, porque na época, na antiguidade clássica, havia um culto animista, né? Animismo é um culto a um ser que não seja humano. Ou pode ser um animal, ou pode ser uma árvore, ou pode ser até um ser inanimado. Pode ser um culto à árvore, a um rio, a uma estrela. Então, cultuavam, entre outras coisas, cultuavam o sol. Eles chamavam Sol Invencível. E faziam uma festa ao sol no dia 25 de dezembro, porque é mais ou menos aí que ocorre o solstício do inverno, da transição do outono para o inverno, quando o sol fica meio escondido, né? Porque tem muita neve, muita nuvem na região da Itália, onde isso era cultuado, em outras partes da Europa. Então, eles diziam: o sol é invencível, o inverno não vai derrotar o sol, e faziam uma festa. E a tradição cristã teria adotado o dia da festa do Deus Sol, promovendo um sincretismo. O sincretismo é uma mistura que não se ajusta bem entre tradições diferentes. Então, misturavam o cristianismo com o paganismo para ver se ganhavam pagãos. E aí, é a festa do Deus Sol, Cristo é a luz, Cristo é o Sol, é a mesma coisa. Dizer que Cristo e o Sol são a mesma coisa, claro que é um tipo de sincretismo que trai o sentido do cristianismo. Mas não significa que, quando a gente festeja o Natal, a gente esteja lembrando Deus. Só que a maioria das pessoas nem sabe disso. Então, não tem essa reminiscência desse sincretismo. O sincretismo aconteceu lá no passado, mas não significa que o Natal hoje evoque esse sincretismo, né? Como também havia a festa da Saturnália, que também era aí pela metade do mês de dezembro, que era uma festa pagã, em que havia troca de presente, banquetes e comidas e bebidas, e que também juntaram com o Natal. Mas é outra coisa que também as pessoas nem sabem que existia, nem estão comemorando a Saturnália, né? Bom, passamos então a verificar o que vem depois do Natal, né? Na página 2 do texto aí, vocês leem que o Natal lembra Cristo e o seu significado. Congrega, aquelas coisas que nós dizíamos que os ritos fazem. Congrega, reúne pessoas, preserva tradições, memórias, valores, sentidos. Você faz uma festa em nome de um valor, as pessoas fazem o dia da pátria, o dia da criança, procurando acentuar o valor que aquela festa evoca, né? Mas tem aí um perigo. Tem até uma poesia sobre o Dia do Índio, né? Que diz que lamenta o Dia do Índio, dizendo que todo dia era dia de índio. E hoje é só o dia 19 de abril, né? Uma vez eu fiz um texto para um jornal sobre o Dia da Mulher, dizendo que, assim como todo dia era dia de índio, todo dia era dia da mulher. Até que inventaram o Dia da Mulher, né? O Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia da Criança, o Dia do Professor. Aparecem esses dias justamente quando aquele valor está sendo meio que esquecido. O Dia do Professor, da mãe, dos pais, da criança, só existe porque alguém achou que pai, mãe, criança e professor estavam sendo meio relegados. Então, para criar o dia do Natal como se fosse o dia da cristandade, pode significar que os outros 364 dias do ano a cristandade fique meio esquecida, né? Ou esquecida por muitos. Então, há uma certa resistência dizendo que todo dia devia ser dia de Natal, porque todo dia Cristo nasce nos corações dos que o aceitam. Por isso é que me ocorreu falar no pós-Natal, no que vem depois do Natal.
porque depois do Natal, o Natal devia continuar. Não devia ser um depois, devia ser uma continuidade, porque quando se fala em Natal, há quem invoque um tal do espírito natalino. E o espírito natalino é o espírito do cristianismo. E o cristianismo não é para ser só no dia do índio ou no dia do cristianismo, é para ser o ano inteiro. Então, a ideia de fazer uma reflexão sobre o que vem depois do Natal tem esse sentido, né? Porque se o Natal, se o cristianismo nos transforma em nova criatura, então essa nova criatura não tem um dia para ser nova criatura. Ela está ser nova criatura todo dia. Ou tentar ser, ou perseverar no esforço de ser uma nova criatura. Né? Porque lá na carta de Paulo aos Gálatas, né, um versículo que é chamado a lei da semeadura, diz: não erreis, não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, não tem um dia para a gente acertar, para a gente cultuar o cristianismo, para a gente procurar assimilar o espírito natalino. Não devemos, no dia seguinte, voltar ao velho homem. Se o cristianismo nos transforma em novo homem, não vamos, no pós-natal, voltar ao velho homem. Então, passamos a refletir sobre uma contradição aparente. No texto, nós usamos uma expressão antinomia aparente, que é uma expressão muito usada no direito, porque algumas partes das leis parecem contraditórias e os juristas dizem que essa contradição é só aparente. Né? Essa contradição é uma antinomia. Ora, estamos falando do Natal como espírito natalino e o espírito natalino como a essência do cristianismo. E se a essência do cristianismo é uma boa notícia, porque o cristianismo veio anunciado como evangelho, a palavra evangelho significa boa nova, quer dizer, boa notícia. Então, essa boa notícia não deve ser esquecida no dia seguinte. Essa boa notícia é para estar presente nas nossas mentes, ou se vocês preferirem a linguagem poética e teológica, nos nossos corações, nas nossas atitudes, na nossa vida. E em que consiste essa boa notícia? Né? Essa boa notícia é o cumprimento de uma promessa que está lá no Antigo Testamento, em muitos livros do Antigo Testamento. E há poucos dias eu dialogava com uma pessoa que tinha, numa troca de mensagens comigo, fez uma distinção entre o cristianismo e a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica. O Cristo teria feito uma coisa diferente da lei mosaica. Mas nós entendemos que Cristo não fez nada diferente da lei mosaica. Que ele veio não para anular a lei, mas para cumprir a lei. Tem claramente isso está dito nas Escrituras. E por que não tem mudança, não tem diferença? E por que as pessoas acham que tem? Porque o Antigo Testamento fala em apedrejamento. E o Cristo não apedrejou ninguém. Quando apareceu uma mulher para ser apedrejada, ele deu um jeito dela não ser apedrejada. Quando ele disse que quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra. E quando todo mundo foi embora e ficou só ele e ela, ele perguntou: não te condenaram? Ela disse: não, ninguém me condenou. Ele disse: eu também não. Então, aparentemente, alguém pensa que isso quer dizer que ele anulou a lei, mas não anulou, porque as pessoas esquecem a continuidade do versículo que transcreve essa ocorrência, esse acontecimento. Porque ele termina dizendo: vá e não peque mais. Então, ele está dizendo: vá e não peque mais, ele está dizendo: pode ir. Mas o que significa o não peques mais? Não transgrida a lei. Então, aí é que vem a aparente contradição. Em primeiro lugar,
a aparente contradição quando ele não condena. Então, ele estaria descumprindo a lei ou anulando, porque a mulher era para ser apedrejada e ele não permitiu que ela fosse apedrejada, usando o artifício de cobrar pureza do que tivesse que atirar a primeira pedra. A outra contradição aparente é porque ele diz depois, não peque mais. Quando ele diz não peque mais, estaria repondo a lei que ele teria anulado ao dizer não vamos apedrejá-la, estaria sendo imediatamente reposta quando ele diz não peque mais. E a resposta é que a contradição é aparente. Primeiro, porque ele não anulou. Quando ele disse que não, quando ele deu um jeito dela não ser apedrejada, ele não estava anulando. Ele estava oferecendo a alternativa que já existia no Antigo Testamento, nas Antigas Escrituras. Porque nas Antigas Escrituras bastava sacrificar um cordeiro ou um outro animal, mas de preferência um cordeiro, e a transgressão da lei estava anulada. Se a transgressão da lei estava anulada, dentro da proposta do Antigo Testamento, da lei mosaica, sacrificar o cordeiro para ter o perdão era parte da lei mosaica, porque a lei mosaica não é só o decálogo, tem várias outras orientações que são parte da lei mosaica. Então, significa que a lei mosaica já era uma lei que oferecia de graça perdão. E por que de graça? Alguém diz, não era de graça, porque tinha que sacrificar um cordeiro. Mas era de graça, sim. Porque o sacrifício do cordeiro era uma afirmação na crença do Messias que havia de vir. Tanto que o cordeiro tinha que ser sem mácula, sem nenhum defeito. E o Cristo vai criticar severamente os que foram vender cordeiro no templo, um cordeiro aleijado, um cordeiro cego, um cordeiro... Porque tinha que ser um cordeiro sem mácula. Como seria o Messias, que não teria nenhuma mácula, que não teria cometido nenhum erro. Então, estava afirmando a promessa na crença do Messias. E o que significava a crença do Messias? Significava o perdão dos pecados pelo sacrifício do Messias, ou enviado, né? Messias no hebraico, ou Cristo no grego. O que era esse ungido? Porque a palavra Messias ou Cristo significa ungido. É ungido para quê? Ungido para chamar a si a justiça retributiva. Porque as pessoas que pensam que tem uma contradição entre o evangelho, que é a boa notícia, e a lei mosaica, elas olham para o fato de que tem um conteúdo de justiça retributiva na lei mosaica. Errou, sofre castigo. Bateu, valeu, é o que se chama justiça retributiva, que é uma retribuição pela conduta. Ou então, fez maravilhas, foi virtuoso, aí tem uma retribuição. Prêmio. Prêmio e castigo são coisas da justiça retributiva. E tem justiça retributiva, de fato, no Antigo Testamento, mas continua a ter no Novo Testamento. E qual é a outra opção que já estava no Antigo Testamento e é reafirmada no Novo Testamento? A outra opção era sacrificar o cordeiro. E quando sacrificava o cordeiro e aceitava que o Cristo nos redime, estava transitando da justiça retributiva, daquela que eu chamei há pouco de bater o levou, que é prêmio e castigo, conduta e prêmio ou castigo, para a justiça da equidade, que é uma justiça proporcional à capacidade do réu. Vamos chamar assim, réu. Mas, como a criatura, me referindo aqui à criatura humana, não tem capacidade de cumprir a lei, então tem a opção de passar para a equidade, para a justiça da equidade, da equinanimidade. Que justiça é essa? É a justiça que diz assim, olha, a lei é assim, mas você não tem capacidade de cumprir. E aí o que é a alternativa que o Criador oferece?
Pois então eu vou arcar com os seus erros, com a culpa dos seus erros. Chamo a mim, na pessoa do meu filho. E aí aqui se diz que o sacrifício do Cristo é um sacrifício vicário. Vicário quer dizer substituto. Então, substituto de quê? Ele nos substitui. Ele chama a si o que a justiça retributiva tinha para todos nós. O que é que a justiça retributiva tinha para todos nós? Castigo. E aí ele não anula a justiça retributiva. Não veio, por isso é que ele diz, não vim anular a lei, vim cumprir. E cumpriu arcando com as consequências do erro. Não dele, mas do erro daqueles que o aceitaram. Mas aí essa justiça equânime, ela é um salvo-conduto para toda iniquidade? Não. Tanto que quando ele despede a mulher, que não foi apedrejada, ele diz, tampouco eu te condeno, vá e não peque mais. Se tivesse anulado a lei, ele não tinha que dizer não peque mais. Ele tinha que dizer, vá e caia na gandaia. Eu não te condeno, não. Vai, esteja livre para fazer o que você quiser, porque eu não condeno ninguém. Eu acabei com a lei. Ele não diz isso, ele diz, vai e não pegue mais. Tá? Então, aparece uma outra contradição aparente, né? Uma antinomia aparente. Ora, se ele chama a si todas as nossas culpas, então por que a recomendação vai e não peque mais? E por que a recomendação de Paulo, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. A chamada lei da semeadura. Bom, semeadura porque você semeia uma coisa e colhe depois. Né? Tudo que o homem semear, depois se fará. Então, a primeira, a contradição aparente é, bom, se você vai colher, então onde é que está a equinanimidade? Se as suas culpas foram transferidas para o ungido, Cristo, o Messias, se as suas culpas caem sobre ele, então por que você não pode semear o que quiser? E ele que colhe? Ou ele já colheu antecipadamente lá na cruz? Por uma razão muito simples. Porque o versículo é muito claro e diz, Deus não se deixa escarnecer. Que as traduções mais modernas dizem, com Deus não se brinca. Ou seja, escarnecer é fazer pouco. Se você diz, e você acha com as minhas culpas? Então agora eu vou cair na gandaia. Então você está escarnecendo daquele sacrifício. Porque quando os judeus sacrificavam o cordeiro, eles estavam aceitando, estavam crendo que o Messias viria absolvê-los, tirar deles as culpas. Mas estavam aceitando o senhorio do Messias, porque crer no Messias não é só dizer eu acredito. Né? Às vezes a gente ouve as pessoas dizer, eu acredito em Deus. Mas nós sabemos que tem uma passagem bíblica que diz, Tiago, né? Você crê que Deus existe? É Tiago 2,19. Você crê que Deus existe? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Então, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo não é só crer que ele existe. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Tu e tua casa está lá em Atos 16:31. Né? Ou em João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. E qual é o significado do crer? O significado e o alcance, porque eu tenho repetido incansavelmente aqui que interpretar é buscar o significado e o alcance do significado. Então, o significado é que uma crença salva, porque transfere a culpa para o ungido, o Messias, o Cristo. Mas qual é o alcance e o significado disso? O significado de crença. Primeiro é crer que ele é o ungido.
Ele não era um falso profeta? Ou ele não era um espírito evoluído, como alguns dizem? Ele era o Filho de Deus. E era o Messias prometido. Prometido para quê? Para assumir, chamar a si as nossas culpas. É uma crença. Mas o diabo também crê e estremece. E o que mais que essa crença contém? Contém que essa absolvição que ele nos oferece, essa isenção das nossas culpas, vem junto com a aceitação do senhorio dele. Bom, você assume as minhas culpas, mas eu aceito o seu senhorio. E o que é senhorio? Quando a gente diz que aluga uma casa, você diz que o dono da casa é o senhorio. Você é o inquilino e ele tem o senhorio. Então, o senhorio invoca propriedade. Quem aceita o senhorio do Messias se torna propriedade do Messias, se entrega a ele. Por isso que a gente diz, você quer se entregar a Jesus, é comum as pessoas usarem essa palavra, ou alguém diz, eu me entrego a ti, Senhor. Entrega tem esse sentido mesmo de entrega, se tornar dele. Então, a crença salvífica não é só a crença que ele existe, porque os ímpios também creem. Quando Herodes mandou matar as crianças, mandou matar porque estava acreditando que tinha nascido o Messias. Se quem tivesse nascido fosse algum falso profeta, ou um profeta que não fosse o filho de Davi, filho aqui quer dizer descendente. Né? Filho não quer dizer que é o pai que o gerou no ventre da mãe que gestou aquela pessoa. Né? Pai aqui é ascendente. E aquela pessoa que apresenta-se como filho daquela pessoa, às vezes o filho de Davi, com 14 gerações pelo meio, significa, aliás, muito mais de 14 gerações, né? 14 gerações até o exílio babilônico e outras 14 do exílio babilônico até o Cristo. Então, 28 gerações acima estava Davi, e a Bíblia diz filho de Davi. Porque herdeiro do trono. Do trono de quem? Do povo de Deus. O povo de Deus é esse? O judeu? Não. O povo de Deus é quem aceita Cristo. Né? Então, quando você diz que crê, Herodes cria. Senão ele dizia, os magos estão dizendo que nasceu uma criança ali. Mas eu não acredito que seja o filho de Davi. Não acredito que seja o ungido. Não acredito que seja um rei, porque ele entendia que o rei seria um rei secular de Israel. Por que ele manda matar as crianças? Porque o rei ia tomar o lugar dele, ia tomar o trono. Então ele creu. Creu, e isso fez com que ele aprofundasse o caminho da perdição quando mandou matar as crianças. Ele queria matar o Messias. Então a crença só em crer na existência não é absolutória. É a crença no fato de que, aceitando o senhorio, você está isento de culpas. Então, Herodes creu, mas não aceitou o senhorio. Nos vários momentos em que o Novo Testamento descreve, os evangelhos descrevem o momento em que pratica algum exorcismo, sempre que um deles vai chegando, os demônios vão logo dizendo, filho de Davi, ou filho do Deus Altíssimo. Porque eles criam. Filho do Deus Altíssimo, não está na hora, não mexa comigo, porque não está na hora de você me destruir e tal. Então, eles criam. Então, crença, qual é o alcance? Interpretar o significado do alcance. O alcance da crença é crer que, aceitando o senhorio, você está ao abrigo de qualquer condenação. Então, vem uma aparente contradição. Se é assim, por que ele recomenda não peque mais? Por que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, não erreis? É porque, veja bem, se alguém gasta mais do que pode, gasta irresponsavelmente, uma espécie de filho pródigo, e uma pessoa chega e diz, eu vou pagar suas contas. E ele diz, ai, que maravilha.
eu aceito, hoje tem uma expressão, eu recebo, né? E acha que está sendo muito virtuoso, porque diz eu recebo, né? E vai continuar gastando como filho pródigo. Ah, porque tem quem pague. Então eu vou queimar aqui à toa. Aí o que é que Paulo diz? Deus não se deixa escarnecer. Que as novas traduções ou versões, né? Porque há quem diga que tradução é só do original e mudança de uma tradução na mesma língua é só uma versão. Mas eu acho que deixa de ser uma forma de tradução. Então, se alguém diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, ou com Deus não se brinca, está dizendo, olha, suas dívidas estão pagas, mas não se prevaleça disso. Aí vem outra dúvida. Então, será que a lei é restabelecida? Porque minhas contas estão pagas, mas eu não posso errar mais? Então, só foram pagas as contas daquele dia para trás. Foi hoje que eu recebi, né? Eu disse recebo hoje, então minhas contas, meus erros até esse momento estão pagos. Daqui para frente, eu estou de novo debaixo da lei? Até porque a lei não foi anulada, ele disse, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. Então, isso não seria evangelho, porque a palavra evangelho quer dizer boa notícia. E a justiça retributiva, que é severa, não é boa notícia. Então, como é que a gente harmoniza isso sem contradição? Onde é que está a harmonia disso? É que, quando ele diz não erreis, ele está dizendo o que nós ressaltamos no texto aqui de Mateus 11, de 28 a 30, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele está dizendo que tem jugo, sim, que tem fardo, sim. Mas por que esse jugo é suave e esse fardo é leve? Porque a justiça é equânime, é da equidade, não é retributiva. Como é essa justiça da equidade que não apaga a lei, nem é um bateu-levou, nem é um sistema de prêmio e castigo em retribuição às obras? Simplesmente ela leva em conta a capacidade do sujeito. O sujeito aqui é quem exerce a ação que o verbo expressa, né? Então, que é o que se usa em análise filosófica, teológica, científica, sujeito, a pessoa que pratica a ação. Então, aquela pessoa que não deve voltar ao erro, que vai e não peca mais, aquela pessoa que está sujeita à lei da semeadura, sem estar sujeita à justiça retributiva, aquela pessoa está sob a justiça da equidade ou da equinanimidade. Como é isso? É assim, bom, a aceitação do senhorio do Cristo nos transforma em nova criatura. E a nova criatura, o que faz? A nova criatura é pura? Se torna infalível? Não. A nova criatura continua imperfeita. Continua errando. Mas ela vai ser julgada de acordo com a capacidade dela. Ela só erra porque não é capaz de ser perfeita. Diferente daquele que ele diz, não, Deus não se deixa escarnecer, ou com Deus não se brinca. Uma coisa é eu errar porque não tenho capacidade de ser perfeito. Outra coisa é eu errar porque estou querendo me prevalecer da tolerância, me prevalecer do perdão. É o uso da má-fé. E tem várias passagens bíblicas que tratam disso, né? Tem fardo porque não é licenciosidade. E
também não é justiça. E não é uma volta à lei, porque nós vemos lá em Efésios 2, de 8 a 9, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não voltamos à justiça retributiva. E é bom lembrar que existem expressões bíblicas do Novo Testamento, não é do Antigo Testamento da lei mosaica, não, que compara o homem o novo homem como porca e ovelha. Porca, o velho homem, antes de ser nova criatura. E ovelha, o novo homem, depois que é nova criatura. Qual é a diferença entre o novo e o velho homem para que um saia da justiça retributiva para a justiça equânime? O velho homem é porca que gosta da lama. Tem prazer na lama. E o novo homem? A ovelha não se suja? Não, a ovelha também se suja. Então, o novo homem é ovelha que também se suja, mas ovelha não procura a lama. Ovelha não tem prazer na lama. Ela pode passar pela lama num determinado momento, mas depois não se sente bem com aquilo. Né? E o fardo leve é esse. O fardo pesado seria: você não pode se sujar. Se sujar, o pau canta. Né? Seria a justiça retributiva. Agora, o fardo leve é: não goste da sujeira. Não tenha prazer na sujeira. Não procure ativamente a sujeira. Paulo também faz uma figura de linguagem com o cachorro, né? Que vomita e depois vai engolir o vômito. E isso está em algum lugar do texto. Né? Que eu lembro que ele fala que o cão volta ao vômito. O cão que volta ao vômito é a velha criatura. E, eu acredito em Jesus. Já também crê, né? Treino. Mas volta para o vômito. Voluntariamente. E por que a imagem do vômito? Porque o Evangelho começa no Gênesis. A boa notícia começa no Gênesis. Nas primeiras páginas da Bíblia, não é no Novo Testamento. Não é uma diferença: o Velho Testamento é dureza, o Novo Testamento é amor. Não, o amor começa no Antigo Testamento, porque quando o homem come do fruto da ciência do bem e do mal, ou seja, passa a ter capacidade de julgamento, passa a exercer o julgamento e a crítica, a primeira vítima dele é ele mesmo. E julga a si mesmo quando a Bíblia diz que ele viu que estava nu. Ele não era cego antes. Então ele via a própria nudez, mas não julgava. Quando ele vê que está nu e se constrange, porque ele comeu do fruto da ciência do bem e do mal, ele passou a fazer juízo moral. E aí é que vem o amor já do Antigo Testamento, que é onde está a lei mosaica. Porque o que é que faz o Criador? O homem vê que está nu e vai fazer um agasalho com folha de figueira. Ou seja, nós erramos e criamos alguma desculpa para os nossos erros. E no Gênesis, o homem já procura antes de fazer folha de figueira, ou já fazendo folha de figueira para se agasalhar, quando o senhor pergunta por que você comeu o fruto, ele sabe: porque minha mulher me deu. É uma folha de figueira para se agasalhar da culpa. É transferindo a culpa para alguém: a culpa não é minha, não, a culpa é da mulher que me deu. E a mulher: por que você comeu? Porque a serpente me estimulou para isso. O agasalho de folha de figueira. E não era suficiente. E era um erro. Porque comeu do fruto da ciência do bem e do mal, a consequência é passar a ser responsável. Antes ele não fazia juízo moral, não era responsável, não era condenado por nada, porque não tinha responsabilidade. Né? Passou a fazer juízo moral, viu a própria nudez, passou a ser responsável. Senão não tinha percebido que estava nu. Quando ele percebe que está nu, ele passa a ser responsável. E aí é interessante
Porque o Criador, ao invés de ficar furioso e castigar, como algumas pessoas pensam que é a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, ele faz cozer agasalho com pele de animais. É assim, olha, o agasalho de folha de figueira não te agasalha. É um agasalho que não agasalha. Agora eu vou fazer um agasalho que realmente te agasalha. Um agasalho de pele de animais. E que agasalho é esse? É o ungido que vai vir. Já vem a promessa do ungido. Quando ele vai dizer que vai pôr inimizade entre a semente da mulher e a serpente, que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai morder o calcanhar da semente da mulher, que é uma promessa que se cumpriu na cruz. Portanto, o Novo Testamento, o Evangelho, a justiça da equidade e o amor, que se cumpriu na morte substituta. Pessoas gostam de usar o termo vicária, a morte vicária do Cristo, que nos substituiu na morte, morte aí a separação de Deus, já estava no Antigo Testamento. Quando vem essa promessa, a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. E o Senhor pisou na cabeça da serpente quando assumiu as culpas por nós. E a serpente mordeu o calcanhar e ele morreu. Né? Então, nós temos a compreensão do fardo leve. Fardo leve é vomitar a ciência do bem e do mal. Eu deixo de fazer julgamento? Não, eu faço julgamento. Mas eu faço julgamento e isso é um erro. Então, eu erro como a ovelha, que não gosta do. Agora, se eu disser, eu vomitei, por que vômito? Porque o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal, então vomita essa semente. Que significa renunciar ao próprio juízo, que está lá em Provérbios. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não se estribar no próprio entendimento é vomitar o fruto da ciência do bem e do mal. Qual é o entendimento que nós não devemos nos estribar nele? Não é o entendimento necessário para construir uma casa e ela depois não cair. Esse entendimento nós precisamos ter e nos estribar nele. Né? É o entendimento para formular juízo moral. Então, vomitar a semente, o fruto da ciência do bem e do mal, é repudiar o efeito desse fruto. O julgamento da ciência do bem e do mal. A ciência do bem e do mal. Então, a imagem de Paulo lá no Novo Testamento é que o cão vomita, ou seja, diz, não, eu aceito a Cristo, eu não quero mais formular juízo moral, eu vou seguir a orientação do Messias, do ungido, do Cristo. Mas depois vai comer o vômito de novo. Volta a praticar os mesmos erros. Então ele está dizendo, não vou exigir que você seja perfeito, não. Mas vou exigir que você seja como a ovelha, que erra, mas não gosta do erro. E o que é que significa não gostar do erro? Ou vomitar o fruto da ciência do bem e do mal. Aí isso está cheio de situações bíblicas que a toda hora menciona a palavra arrependimento. E a boa notícia começa com um apelo ao arrependimento. Quando diz, arrependei-vos que é chegado o reino. O arrependimento é o quê? É a ovelha que está suja, reconhece, eu estou suja. Mas não gosta da sujeira e repudia a sujeira. É o cão que comeu o fruto da ciência do bem e do mal. Errou. Mas reconhece que errou. Não quer assimilar o erro e vomita. E esse vômito tem o nome de arrependimento. E não deve voltar a comer. Vomitou. Para que realmente seja nova criatura. A nova criatura é alguém que não é perfeito e erra, mas não gosta do erro. Se não gosta do erro, não volta a comer o que vomitou.
Então, são essas considerações que nós trazemos para o estudo de hoje. E, em a guisa de conclusão, nós dizíamos no texto, ou dizemos, porque o texto está aí, né? O Natal, comemorado em espírito e em verdade, não é a página virada no dia seguinte. É a continuidade de decisão, ou da decisão, de vomitar o fruto da ciência do bem e do mal. É a crença no jugo suave e no fardo leve, que é a aceitação do Messias como Salvador, dando a ele o senhorio sobre as nossas vidas. Vamos suspender ou encerrar a gravação e vamos continuar sem a gravação, quando puderemos dialogar mais à vontade. Mas fica o apelo para que nos veem, que fiquem até o fim quando se entrarem, não estão presentes no momento da gravação, mas se entrarem depois no canal, vejam até o fim, compartilhem e enviem mensagens, ou com aditivos, ou com perguntas, ou com algum reparo, alguma correção. E fica o convite para o próximo domingo, ao lado dos nossos agradecimentos para quem nos assiste. Até breve, portanto. E, continuando agora e facultando a palavra depois da gravação,